Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante, o hebraico antigo. Veremos como essa língua, a língua original de boa parte do Antigo Testamento, pode transformar completamente a maneira como lemos a Bíblia, revelando uma profundidade que muitas vezes se perde no caminho da tradução. Quem já teve a curiosidade de comparar diferentes versões da Bíblia, lado a lado, provavelmente já notou isso. As traduções não são simplesmente a mesma coisa dita de um jeito diferente. Elas carregam escolhas, interpretações. Mas por que isso acontece? A chave para essa resposta está na língua original. E olhe, essa percepção não é de hoje, não. Há mais de 2000 anos, o próprio tradutor do livro de Eclesiástico já tinha essa clareza. Ele escreveu que algo poderoso se perde no processo de tradução. Vamos investigar juntos o porquê disso? Então, para a gente entender de verdade a riqueza do hebraico, é preciso fazer uma pequena viagem no tempo, voltar às suas raízes. Toda língua é um reflexo de sua cultura e de sua história, e o hebraico carrega em si milênios de pensamento. Bem, o hebraico faz parte de uma grande família de línguas, as chamadas línguas semíticas, que nasceram lá no Antigo Oriente. O seu alfabeto, a base de tudo, deriva diretamente do fenício, que foi um dos primeiros sistemas de escrita que a humanidade desenvolveu. A língua, claro, não nasceu pronta, ela evoluiu em fases bem importantes. No começo, a escrita usava apenas consoantes. Com o tempo, essa escrita foi se padronizando. E muitos séculos depois, para garantir que a pronúncia correta não se perdesse, um grupo de estudiosos judeus, os massoretas, teve o cuidado de adicionar os sinais de vogais que usamos hoje para ler o texto. Isso não é só teoria. Existem provas bem concretas, como esse artefato aqui, o calendário de Gezer. Ele é uma das inscrições em hebraico mais antigas que se conhece, com quase 3.000 anos, e nos dá um vislumbre da língua em um estágio muito inicial. Certo. Agora que já entendemos um pouco da história, vamos aos fundamentos da escrita. Entender o alfabeto, ou Aleph Bet, como é chamado, é o primeiro passo para decifrar o texto bíblico na sua forma original. O alfabeto hebraico tem 22 letras e, como ouvimos, são todas consoantes. Vamos dar uma olhada rápida na primeira metade. E aqui vemos o restante. Cada uma dessas letras tem um nome, um som e, curiosamente, até um valor numérico. Detalhes como a forma e a ordem delas carregam um significado muito profundo na tradição judaica. Então, para a gente resumir as características principais, primeiro, o hebraico é escrito da direita para a esquerda, o oposto do português. Segundo, são 22 consoantes e, como já vimos, as vogais foram um acréscimo posterior. Além disso, cada letra tem um valor numérico e 5 delas mudam de forma quando aparecem no final de uma palavra. Conhecendo as letras, a gente pode dar o próximo passo, juntá-las para formar palavras. Pode até parecer um pouco intimidador no começo, mas a lógica é bastante direta. Vamos pegar como exemplo a palavra nefesh, que pode significar alma ou vida. A gente começa pela direita, claro. A primeira letra é o nun, com a vogal E embaixo, formando o som né. Em seguida, a letra P, também com a vogal E, formando fé. E, por fim, a letra shin, com o som de sh. Juntando tudo, nefesh. Simples, não? A gramática hebraica também tem umas simplicidades interessantes. Pense nos nossos artigos em português. O, a, os, as, uma, são vários. No hebraico, o artigo definido é basicamente um, ha, e ele se junta no início da palavra sem se preocupar com gênero ou número. O mesmo acontece com muitas preposições como o be, que significa em. Elas também são anexadas direto na palavra seguinte. O exemplo mais famoso de todos é, sem dúvida, a primeira palavra da Bíblia, Bereshit. É a junção de be, em, com reshit, princípio, formando a conhecida expressão no princípio. Muito bem. Com toda essa base, podemos finalmente chegar ao coração da nossa conversa. Como esse conhecimento muda nossa leitura dos textos sagrados. Vamos analisar 2 palavras-chave do comecinho de Gênesis. A primeira palavra é bara. Ela aparece logo no primeiro versículo da Bíblia e é absolutamente fundamental para a teologia da criação. Em português, a gente traduz como criar, mas em hebraico, bará não é um criar qualquer. É um verbo especial usado quase que exclusivamente para a ação criadora de Deus. A ideia por trás não é só fazer ou formar, mas sim criar algo a partir do nada, uma ação que só Deus pode realizar. Então, quando se lê Gênesis 1:1, a palavra bara já nos diz que esta não é uma criação comum. É um ato divino, singular, absoluto.
É uma camada de significado que a simples palavra criar não consegue capturar por completo. Agora, vamos para a segunda palavra, que aparece logo no versículo seguinte, ruá, outro termo de uma riqueza impressionante. Ruá pode ser traduzida como espírito, vento, sopro, mas o detalhe mais fascinante aqui é gramatical. Em hebraico, ruá é um substantivo feminino. Isso levou muitos teólogos a enxergarem na ação do Espírito de Deus um princípio gerador, quase materno, que paira sobre as águas para gerar a vida. Ler "e a rua de Deus pairava sobre as águas" muda a imagem. Não é apenas uma força abstrata, mas uma presença feminina, vital, protetora. É uma dimensão de ternura e de geração que enriquece nossa compreensão sobre Deus na criação. Vemos, então, que ir além da tradução e tocar na língua original nos permite sair da superfície. Cada palavra pode abrir um universo de significados, nos conectando de uma forma muito mais íntima com a mentalidade e a teologia do povo que escreveu esses textos. E isso nos deixa com uma reflexão. Se apenas 2 palavras já são capazes de transformar tanto a nossa leitura do início de Gênesis, revelando novas camadas de significados sobre a criação e sobre Deus, imagine só, o que mais está guardado nas profundezas do texto hebraico, esperando para ser descoberto?